Hoje vamos classificar as piores tendências de motocicletas da última década. Algumas delas envelheceram muito mal e outras ainda vemos hoje em dia, certo? Logan, sim. Com certeza. Quero dizer, provavelmente vi pelo menos metade dessas no caminho para o trabalho hoje de manhã. Isso é meio louco. Então temos uma pequena novidade para o vídeo de hoje, porque não são apenas dois caras dando suas opiniões. Na verdade, vamos confessar se participamos ou não dessas tendências usando nossos medidores de culpa aqui. O que você acha disso? Quero dizer, temos 8 tendências no quadro, 8 níveis no medidor de culpa. Estou esperando chegar ao máximo para finalmente conseguir mandar aquele Indy 900. Mal posso esperar para ver isso. Vamos começar com a primeira tendência, certo? Primeiro nas piores tendências. É uma que estamos vendo em todas as bikes, o tempo todo, em todo lugar. Eu sei que vocês aí nos comentários adoram falar sobre isso. São os displays TFT, aquelas telas grandes que vemos em várias motos diferentes. Olha, não sei se você já viu o novo display TFT Ultra Wide tamanho King Kong da KTM, mas eu realmente não sei se estou curtindo essa coisa de tela gigante nova. O que você acha? Quero dizer, em relação à KTM, eu tentei dar uma olhada, mas estava bloqueado atrás de um paywall. Então tinha verificação de idade ou algo assim, mas sobre minha opinião sobre as telas, certo? É tipo aquela história do ovo e da galinha. Os pilotos realmente precisam disso? Sim, isso facilita muito navegar por configurações de motos de alto padrão. Mas será que os fabricantes fazem isso só pelo menor custo? Talvez adicionem valor implícito para vender as motos por mais dinheiro. Isso é verdade, sim. Eu acho que muitas motos estão saindo agora, né? Até mesmo as de entrada. Eles colocam essas telas TFT como um símbolo de tipo, você está recebendo mais recursos, tecnologia e esse tipo de coisa. Mas eu ouço de muitos pilotos que eles dizem, eu realmente não quero tudo isso, só quero algo um pouco mais simples, um pouco mais fácil de usar. Mas, de novo, é aquela história do ovo e da galinha. Se sua moto tem eletrônica complexa, você não quer ficar navegando por esses recursos. Tipo os submenus de algum sintetizador, sabe? Tem que ser um pouco mais abrangente agora em termos de configuração. Eu já disse muitas vezes aqui no YouTube que prefiro os TFTs. Acho que são mais fáceis de ler. Acho que se forem bem feitos, são bem legais. Então vou aumentar um pouco a minha nota. Vocês devem ter notado que nem comecei do zero, pois como youtuber sempre sou culpado de algo, então não posso ser zero. Você já pregou a boa palavra dos TFTs ou já quis ter um? No fundo, não me importo nem um pouco com TFTs, certo? Me sinto culpado por escrever e trabalhar tanto para o canal. Tipo, eu entendo o papel deles e já falei bastante sobre isso antes, mas pessoalmente eu não me importo nem um pouco com um painel TFT. Eu até preferiria ter um modo de pilotagem nada ajustável. Pode me chamar de antiquado, velho, a moda antiga, que cortado. Mas eu diria que não sou culpado de defender os méritos do TFT em um nível pessoal. Vou te chamar de mentiroso porque sua Transalp tem TFT. Mas eu não pedi por isso. Seguindo em frente. Nada como o 7º lugar no nosso ranking para mergulhar no esotérico. E com isso, quero dizer, a tendência de queda do Chrome. Gostei do seu raciocínio sobre isso. Explica um pouco mais. Então, o declínio do Chrome implica na ascensão do preto fosco? Sim. Preto fosco já está meio passado pra mim. Nunca foi tão legal, tem aquela vibe de quem força a barra, de cara durão. A gente comentou bastante sobre isso mais cedo. Não sei de onde isso veio. Quem decidiu que preto fosco virou a cor legal pra toda moto cruiser, scrambler e café racer? Por que tudo preto? Não dá pra ver as linhas da moto nem perceber como ela é. Por que isso é legal? Eu acho legal quando você consegue ver a moto, ver os detalhes, ver as peças e tudo mais. E pra mim, o cromado é na verdade mais legal do que o preto fosco. Agora, a gente estava falando sobre a sua Sportster, que é legal porque ela brilha, é legal porque você tem que cuidar dela e porque você não vê tanto isso por aí hoje em dia, sabe? Até motos como a Hornet 919 tinham cromado em tudo, as motos antigas tinham cromado, e eu acho que a gente precisa trazer o cromado de volta. Eu acho que essa tendência é meio ruim. E de novo, não estou querendo ser conspiratório demais sobre isso, mas parece ser mais uma daquelas coisas em que os fabricantes pensam, beleza, e se a gente convencer todo mundo de que o preto fosco é legal? Pensa no quanto vamos economizar sem precisar colocar, já que o cromado é mais caro e difícil de manter. Acho que precisamos culturalmente voltar a valorizar nossas coisas e desejar que sejam especiais, mesmo que custe mais. E algo que você queira cuidar e se orgulhar, algo em que você veja seu reflexo. Quando você passa por ele na garagem, sabe? Eu acho que isso é um pouco. É mais romântico do que aquelas motos com cara de caçamba de caminhonete preta fosca. E pra mim, acho que isso se correlaciona bem com, tipo, a corporativização dos logotipos, esse lance do minimalismo, sabe? Tipo, quando você vê uma moto preta fosca,
Às vezes parece mais moderno, mas eu realmente não acho que fica muito bonito. E estamos vendo os fabricantes se afastando dessa tendência, tipo até a Honda está trazendo cores pra gente. Agora a Hornet vai vir em cores diferentes. A Ducati lançou o amarelo de novo, né, o que é bem legal. Então eu acho que a gente precisa de cor, acho que a gente precisa de cromado. Eu não gosto de preto fosco e fico feliz em confessar que nunca gostei de motos pretas foscas. Nunca tive uma moto preta fosca. Nunca disse que isso é legal. Acho que ninguém vai olhar o catálogo e dizer isso, mas não lembro de ter dito. Sempre falei que as BMW Triple Black são sem graça, então estou tranquilo. Minha consciência está limpa. Certo, e eu, apesar do meu grande desvio agora há pouco, sou culpado até certo ponto dessa coisa do preto fosco. Minha primeira moto foi uma Suzuki antiga, 4 cilindros em linha e refrigerada a ar. Em minha defesa, troquei algumas peças cromadas por pretas. Elas estavam desgastadas, com pátina e velhas, e achei o preto fosco mais limpo e moderno. Mas hoje, penso que deveria ter mantido o cromo. Já está indo para o Indy 900, estamos animados, Logan, com esses vídeos. Às vezes é preciso fazer o básico ou algo diferente, mas podem se surpreender. Esta aqui está tão baixa por causa das capas de capacete peludas, provavelmente uma das piores coisas do motociclismo nos últimos 5 anos. Acho que foi o TikTok que fez isso explodir. Eu não me lembro de ter visto essas coisas, sabe, nos primeiros dias do YouTube, sabe? Eu faço isso há mais tempo do que alguns de vocês têm de vida, muito mais tempo do que isso. E realmente, nos primeiros dias, você não fazia esse tipo de coisa. É realmente como o conteúdo de formato curto. E aí, o que você acha disso? Pra mim é bobo, meio engraçado e tal. E talvez eu acho que sou legal demais pra me divertir e, sabe, ser um bobo alegre, às vezes. Não consigo te imaginar fazendo isso. Acho isso vergonhoso pra mim. Não gosto e me deixa desconfortável. Eles estão sempre sujos como uma fantasia de loja de Halloween. É tipo aquele lugar me dá arrepios, sabe? Fantasias são nojentas e desagradáveis. E aquelas capas de capacete peludas também são nojentas e desagradáveis. Né? Mas levando pra um lado mais, sabe, acho que mais empático, como você disse. Eles só estão sendo bobos mesmo. Eles estão se divertindo. Tudo bem se divertir e relaxar, principalmente pelas crianças, aproveitando o momento. Eu vou dizer que, pessoalmente, nunca tive um, nunca quis usar um, acho que nunca nem pensei em usar um. Minha consciência está livre e tranquila quanto a isso. Não sou culpado disso. 100%. Eu repito, sou culpado de dizer coisas incrivelmente rudes baixinho quando vejo um e eu não deveria fazer isso. Não é um bom hábito, nunca diria isso na frente de alguém e mesmo em particular, continua errado. Principalmente diante de milhares no YouTube. Reconheço culpa em algo, mas não por usar capa de capacete felpuda. Nunca disse que são boas ou que as pessoas deveriam fazê-las, então acho que estamos bem quanto a isso. A última coisa que vou dizer é que são as pessoas que usam. É o equivalente no motociclismo de usar calça de moletom do Monstro das Bolachas na escola. É isso que eu penso sobre o moletom do Monstro das Bolachas, o pijama do Monstro das Bolachas. Caucasianos acima do peso de moletom no Walmart, essa é a vibe. Então eu tive que roubar sua piada, e foi o que eu fiz, gostei muito dessa piada, vamos em frente. Então essa provavelmente é uma das tendências mais antigas do nosso ranking de hoje, que é o LED Underglow. Talvez até mesmo de antes da época em que existiam LEDs. Halógeno Underglow. Halógeno, luz incandescente. Acho que sempre são LEDs. Lembra os carros de polícia antigos com lâmpada incandescente girando no refletor. Enfim, Underglow é uma tendência mais antiga. Underglow existe desde os anos 90, tenho certeza. Faz muito tempo, não sei quando isso começou nas motos, mas parece um ressurgimento. Não tenho certeza sobre essa onda do Underglow. É o retorno dos anos 2000 que pode influenciar tudo. Juncos sem ironia, tênis grandes e afins. Acho que o Underglow segue essa tendência. Era legal nos anos 90 e início dos 2000, depois ficou brega, agora todos acham irônico, mas legal. Eu acho meio bobo. Com certeza é meio bobo. E eu acho que um dos motivos, e as pessoas dizem que é para visibilidade, mas eu penso, bom, acho que não precisa exagerar tanto para ser visto. Talvez usar peças refletivas ou coloridas no equipamento com contraste funciona bem. Existe um motivo pelo qual a maioria dos motociclistas não usa luzes embaixo da moto, é porque realmente fica meio bobo. E eu tenho que, infelizmente, admitir que já participei dessa tendência de duas formas diferentes. Quando eu tinha 9 anos, jogava Need for Speed Underground. Meu carro tinha luzes embaixo no videogame, então eu tenho que admitir. Mas também, Logan, eu coloquei luzes embaixo na minha Hayabusa. Ah, sim.
Eu fiz. Foi como uma brincadeira, mas eu realmente fiz. Então eu tenho que confessar, tenho que admitir. Eu participei da moda das luzes embaixo. Uau, acho que você nunca fez isso. Eu não fiz. Não, eu continuo exatamente onde estou. Uau, nunca na minha vida eu... Mais culpado e envergonhado que você. Agora, isso é Criador de conteúdo. Criador de conteúdo. O que pretende fazer? Vai participar do jogo agora? Essa próxima, Logan, é uma tendência mais antiga, quase um artefato histórico. Essa aqui eu acho interessante porque já evoluímos em muitos aspectos, mas elas ainda persistem. Esse é o braço oscilante alongado. Ah, sim. Acho que essa é uma das piores tendências no motociclismo atualmente, pois as pessoas fazem isso principalmente para evitar que a moto faça isso. Empinar, certo, primeiro de tudo, é falta de habilidade, né? Falta de habilidade. Em segundo lugar, toda moto moderna já vem com controle de empinada embutido. A maioria das motos líderes possui sistemas que controlam a roda dianteira, permitindo levantar só um pouco para a máxima aceleração. Não tem motivo para alongar o braço oscilante em 2026 e além, e de todas as tendências que acho que vamos falar hoje, essa é provavelmente a que eu realmente gostaria de ver acabar de vez. Acho que artefato cultural é definitivamente a melhor forma de descrever isso. Porque se você reparar também, tirando uma Grom ou algo assim, não tem motos novas com braço oscilante alongado. Pelo que vejo, geralmente é uma Gixxer de 10 ou 15 anos com isso. Provavelmente compraram em 2007, alongaram o braço oscilante e já passou por uns 6 donos desde então. Sempre do mesmo jeito. Acho que alguns fazem isso pelo visual, tipo aquelas baggers com roda grande. Eles gostam, parece rápido, moto de arrancada, sei lá. Então eu acho que é só isso de novo. No fim das contas é questão de gosto. Mas diferente das capas de capacete peludas, acho que isso é menos perdoável. Sabe... Porque isso compromete totalmente a dirigibilidade da moto, né? Você quase não consegue mais virar a moto a menos que tenha uma leader bike analógica dos anos 2000 com um nitro de 200 e seja esse tipo de pessoa. Vida é um grupo bem pequeno de motociclistas. Não vejo motivo para isso e estou feliz em dizer que nunca entrei nessa tendência. Além disso, Logan, tive uma Turbo Hayabusa com quase 300 cavalos na roda. Não alonguei o braço oscilante, era analógica, sem controle de tração ou ABS. Só rebaixei ela. Foi só isso que eu fiz, e ela simplesmente grudava no chão e saía como um foguete, sem alongamento, parceiro. Você provou que o braço oscilante alongado era desnecessário e mostrou que eles estavam errados. Certo. Sei que você alongou sua Sportster. Certo. Eu nunca alonguei minha Sportster. Nunca alonguei. Mas você pensou nisso, não foi? Eu sei que pensou. Não, tudo bem. Por pouco não pegamos ele, rapazes. Não pareço inocente no medidor de culpa. Acho que depois você vai se sentir culpado. Vamos ver. Vamos lá, continuando. Sei que muitos queriam saber, Ian, quem ganhou a Honda Hornet 750, pois essa história é interessante. Braden em Houston, na verdade, foi quem ganhou e eu consegui entregar pessoalmente para ele. Dá uma olhada. Parabéns. Estou muito animado por você com essa moto entregue aqui na região de Houston. Você disse que vai entrar para os fuzileiros navais, né? Então talvez você não fique com a moto? Talvez não, provavelmente não. Ok, devo ir embora no início de julho, acho. Pelo menos ela ficará em boas mãos. E se você vê-la à venda, talvez você pegue ela com o Braden aqui, mas tomara que você tenha a chance de dar umas voltas, se divertir um pouco e aproveitar. Parabéns pro Braden aqui, então. Parabéns pro Braden por ganhar a Honda Hornet 750. A Moto Guzzi está no yamino.co. Clique no link abaixo e inscreva-se como membro para aumentar suas chances de ganhar. Certo, talvez eu tenha falado cedo demais sobre minha culpa. No vídeo de hoje, a próxima tendência é o Revival Retro, Então isso tem sido uma grande tendência? Então isso é meio multifacetado. Acho que, sabe, há 10 anos você tinha aquela coisa de café racer, scrambler, feita, não comprada, sabe? Isso era realmente grande. E, claro, todas as motos retromodernas que vieram daquela época. Agora isso está voltando de novo. Com a Suzuki 8TT e depois a Trident 800, Trident 660, esse tipo de coisa. Então existe uma nova geração de motos retro revival. O que você acha delas? Eu só sinto que temos essa coisa que é tão frustrante pra mim. Onde, a cultura dos boomers monopolizou nossa sociedade por tanto tempo que eu não aguento mais ver outro especial Steve McQueen ou Elvis Presley da Triumph. Onde eu fico, qualquer um que se importava com isso já está debaixo da terra, sabe? Será que a gente não pode simplesmente seguir em frente? Por que achamos que Scramblers e Café Racers são as motos mais legais? Elas nem são tão legais, são antigas. Você está falando de coisas de 70 anos atrás. Você acha que nos anos 60 as pessoas lembravam dos anos 1890 como bons tempos?
Eles estavam vivendo o momento como pessoas modernas, usando seus veículos modernos do jeito que queriam, não estavam olhando para 70 anos atrás. Meu Deus, então é isso. Eu tenho um ponto fraco com isso e tenho que admitir que um dos motivos é porque eu sou criminosamente culpado disso. Eu tive uma Ducati Scrambler Desert Sled, que provavelmente é a moto mais, caça nostalgia que você pode imaginar. Tenho que admitir mais culpa nisso, mas há muito a falar sobre essa tendência. Não sei. Quero dizer, nas coisas customizadas também, pra cada uma bem feita, sabe? Feita de forma profissional ou semi-profissional. Uma Cafe Racer Scrambler montada há 10 anos tinha 5.000 versões no estilo eBay ou Reddit, sabe? Adolescente cortava o escapamento, tirava o paralama traseiro e, nem soldava o quadro. E você pensa, isso vai desmontar e você vai morrer. O irmão mais novo de um grande amigo meu montou uma Café Racer, teve um wobble absurdo e caiu. Não dá pra mexer na geometria assim. Não pode mesmo. Mas dito tudo isso, sim, minha primeira moto foi uma Suzuki de 1982, então eu estou totalmente dentro. Estou usando um macacão e botas de bico falso. Não posso dizer que nunca fiz parte do problema e eu tenho uma Sportster de 21 anos, então eu sou 100% culpado disso também. E é estranho como, olhando pra trás, o lance dos Cafe Racers começou, acho que em 2007 ou 2008. Na verdade, acho que a Triumph tem muito a ver com isso. Mas eles fizeram isso no sentido de relançar as Bonnevilles e meio que resgatar aquela magia. Mas isso foi lá por 2006 ou 2007, que agora já faz 20 anos. E eu lembro quando a Ducati, em meados dos anos 2000, estava fazendo aquelas Pole Smart, retrô, a gente literalmente passa por esse ciclo de motos retrô. A cada 20 anos a gente fica e os velhos tempos, hein? Porque a cada 20 anos tem algum, grande pessimismo por algum motivo, seja econômico, político, seja lá o que for. E aí algumas pessoas, ficam super nostálgicas por épocas que nem viveram, né? Pois E sinceramente me sinto duplamente culpado por isso. Porque quantos vídeos já fizemos dizendo que os anos 2000 foram os melhores? Muitos, afinal é a nossa geração. Porque é verdade, foi a melhor época. Foi a melhor época. Admite aí, comenta embaixo. Meados dos anos 2000 foi a melhor época. E aí, galera dos anos 90, início dos anos 90, é lendário. Comenta aí. Sabemos que é verdade, mas é a época épica do Bacon e Lego. Eu realmente odiei dizer isso. Essa tendência envelheceu mal. Isso só aumentou ainda mais a sua culpa. Vou aumentar mais meio ponto. Comecei envergonhado e fiquei ainda mais agora com esse comentário. Mas enfim, as bicicletas retrô. Engraçado que agora, pra gente, as bicicletas retrô nem parecem mais retrô. A Trident 800, por exemplo, só tem farol redondo e já chamam de neo-retrô. Eu penso, é literalmente só uma moto padrão que parece um pouco mais moderna, é só isso. Esse lance do farol redondo único, acho que já deu o que tinha que dar, e essa coisa retrô também já cansou. Mas de novo, culpado, não posso negar. Seguindo em frente, beleza, nossa penúltima pior tendência, que vocês provavelmente já sabem pra onde isso vai, são as aletas aerodinâmicas e mais, porque agora não são só as aletas, então as aletas começaram em 2017. Os fabricantes incluíram isso nas superbikes homologadas para competir e obter mais downforce em altas velocidades. Porém, alguém notou e pensou, meu Deus, as pessoas vão comprar essas motos com esses negocinhos colados, tipo um Civic com um aerofólio atrás, e elas vão ficar malucas por isso. E as tendências só pioraram. Eu achei que isso ia acabar no fim dos anos 2010, achei que duraria pouco, mas só piorou. A gente tem duto de freio, rotor, aletas de resfriamento, agora temos CBR 500 RS com winglets, temos motos naked com winglets, os winglets estão em todo lugar. O que você acha? Quer dizer, acho que é isso, as pessoas realmente acreditaram. Sabe o que quero dizer? É a ilusão de velocidade, esse negócio de cosplay e os winglets são isso pra você? É uma daquelas coisas em que os fabricantes sabem o que estão fazendo, eles sabem que velocidade vende, estão vendendo a ilusão de velocidade. Então esses jovens novatos podem fazer cosplay dos pilotos favoritos de GP ou Superbike mundial. Mas pra mim é como aquele escapamento barulhento e o aerofólio no Civic. É definitivamente pra quem entende, aquela CBR 500R não é muito rápida e não precisa dessas aletas e só fica fora de lugar e é engraçado. Não tem função prática, é isso que queremos dizer. Colocar um aerofólio enorme num carro com tração dianteira e 200 cavalos. Acho que não é um grande problema fazer isso, sabe? Como o Logan falou, os fabricantes sabem que isso vende.
Acho que isso começou antigamente com coisas como paralamas de fibra de carbono e depois esse design focado em velocidade. E as aletas são a maior expressão disso. Tá ficando ridículo agora a aerodinâmica ativa nessas motos e até os fabricantes aderem, tipo, sim, ela aumenta a força descendente em 10% a 290 km por hora. E você fica tipo, beleza, se você está correndo, legal, mas tipo, sobre o que estamos falando, sabe? Tipo, um 500 não vai chegar nisso, mesmo se você jogar ele de um avião, não vai. Então em termos de culpa e essa tendência, eu venho dizendo que isso é bobeira desde que surgiu em 2017. E aí as pessoas sempre me diziam, mas é bom pra corrida. E eu ficava tipo, ok, tudo bem, eu entendo o elemento de corrida disso, literalmente corrida de superbike homologada, nem é corrida de clube. Se você tem asas aerodinâmicas na sua 600 de corrida de clube, isso é insano. Acho que você não tem, mas nunca participei disso, nunca disse que era legal ou que queria, nunca tive moto com asas aerodinâmicas. Pessoalmente, eu já dei algumas que tinham asas aerodinâmicas só porque elas tinham. Não tinha nada que eu pudesse fazer sobre isso, eu não fui lá e removi ou algo assim. Remover as asas aerodinâmicas. Remover as asas aerodinâmicas. Talvez essa seja a nova tendência. Isso é bem interessante. Remover as asas aerodinâmicas. Também não sou culpado disso de forma alguma. Tenho 10 anos a mais para cair nessa. Acho que se minha moto tiver asas aerodinâmicas, tudo bem, mas não estou atrás disso. Se eu comprasse uma super esportiva nova top de linha com asas aerodinâmicas, pensaria, ok, tem asas aerodinâmicas. Sabe, eu não vou tirar elas nem fazer nada porque o fabricante colocou ali, mas eu preferia que não tivessem. Vamos colocar dessa forma. Então é livre e limpo, mas estou subindo um pouco no medidor de culpa. E eu acho que a última, Logan, a última é complicada. Vamos falar sobre isso, beleza? Então qual é a pior tendência de motocicleta? Então, a pior tendência de motocicleta. Isso sim é uma opinião polêmica. Falando exatamente como a gente vê. Motovlog. Motovlog é a pior tendência da última década, das últimas 2 décadas. Já faz muito tempo e foi difícil pra gente tomar essa decisão. Porque aqui estamos nós, criadores de conteúdo de moto, alguém que literalmente começou fazendo motovlog. Esse foi o primeiro tipo de conteúdo que eu fiz, mas vamos falar a verdade. A gente realmente precisa de mais motovlog. Precisamos mesmo de alguém narrando o dia enquanto volta do trabalho, seja do escritório ou de moto? Acho que se você simplificar ainda mais, vlogging não é. Vlogging já era, sabe o que quero dizer? E acho que as pessoas perceberam que esse lance parasocial não é muito saudável. E ficar obcecado com as pequenas coisas da vida de outra pessoa. Só pelo fato de terem coragem de compartilhar isso com você, já não é algo comum. Não. O motovlogging não eleva isso para outro nível, é apenas feito em uma motocicleta. E claro, profissionais, pessoas que fazem isso há muito tempo e têm treinamento para aparecer na tela, conseguem articular ideias importantes, úteis e reflexivas, enquanto o motovlogging obviamente tem seu mérito. Mas eles ficam só tipo skibit, cérebro derretendo, meu Deus, chat, eu vou morrer, narração enquanto você está pilotando sua CF moto, isso não serve para nada para ninguém. E eu acho que isso não é bom. Agora eu vou adotar uma abordagem mais otimista em vez de uma abordagem pessimista. Então, eu comecei a assistir motovlogs por volta de 2012, 2013, quando eu quis comprar minha primeira moto. E eu achava interessante porque pelo menos eu podia ver como era pilotar uma moto em primeira pessoa. Achei isso muito inovador, sabe? Obviamente já se passaram 1.213 anos desde então. E acho que talvez para quem ainda está começando, ainda seja novidade pensar, como será quando eu estiver nessa moto? Acho que é uma perspectiva interessante mostrar isso. Mas se você vai fazer esse tipo de conteúdo hoje em dia, sinto que precisa realmente agregar muito valor. Como o Logan disse, o conceito de vlogging é quase insano. Filmar detalhes da sua vida e postar na internet para desconhecidos verem é meio louco. Penso o mesmo sobre motovlogging. Você sobe na moto e fala das minúcias da sua vida. Sinceramente, quem quer ver isso? Sabe, provavelmente muito poucas pessoas, mas existe conteúdo movido por personalidade. Ainda assim, as pessoas gostam de certas pessoas que fazem isso. Eu acho que o motovlogging é uma faca de 2 gumes. Achei ótimo para quem quer começar a pilotar e foi ótimo para mim. Tenho uma carreira no YouTube, o que é bem legal. Mas ao mesmo tempo, isso proliferou muitos conselhos ruins para motociclistas, deixou confuso o que é um bom conselho. Qualquer um pode comprar uma GoPro, ver um vídeo de 20 minutos sobre configuração e começar a criar conteúdo.
Mas eu realmente acho que isso foi uma das piores tendências, tenho que ser honesto sobre isso. Eu acho que isso só proliferou muita coisa ruim, né? Seja má escrita, maus conselhos, personalidades ruins. É só muita coisa ruim. Não dá pra dizer que tudo é ruim, mas tem muito motovlog ruim por aí. Acho que isso também levou muita gente a situações que talvez evitassem. Por exemplo, teve aquele cara que fugiu da polícia estadual. E, tipo, sabe, eu acho que quando você pega o motovlog e essa ideia de, tipo, sabe, você é uma pessoa famosa no YouTube, ao extremo, você começa a tomar decisões muito ruins. E agora é onde eu preciso confessar e preciso, falar sobre esse elemento de confissão. E eu já vou me colocar lá no topo porque eu sou tremendamente culpado disso. Eu fazia e assistia motovlogs, tomei decisões ruins na minha moto, influenciado pela internet, e sobrevivi para contar. Agora me arrependo publicamente tentando criar um conteúdo de moto que ajude, não prejudique as pessoas. Mas eu vou sentar lá em cima e aceitar minha bronca. Eu sou culpado disso. Muito nobre maximizar sua meteor da culpa. Obrigado. Eu, por outro lado, bem, já fiz motovlog. Admito que sou ruim nisso, pilotar e falar ao mesmo tempo. Não sou tão bom em falar enquanto faço. Eu nem olho pra isso. É verdade. Nem sou muito bom de conversa, quanto mais conversar e andar ao mesmo tempo. E eu nunca gostei tanto assim, então, tipo, tanto faz pra mim. Só um pequeno ajuste. Porque eu já fui cúmplice da máquina do motovlog, mas não é o meu tipo favorito de conteúdo de motocicleta. E eu não sou bom nisso, então talvez seja por isso que eu não gosto. Talvez. Acho que evoluiu a ponto de servir a outro vídeo, tipo, evoluímos até onde? Motovlogando. E tipo, o conceito de microfone e GoPro em um vídeo para servir a um propósito maior pode ser realmente ótimo. Com certeza. A gente faz isso nas nossas análises, né? Tipo, fazemos a avaliação completa da loja e só. Mas aí, igual você, eu ainda quero andar na bicicleta e ver como é andar nela e acho isso bom. Mas não pode ser só isso. Você só fala sobre nada, isso não é um conteúdo bom, sabe? Acho que essa é a pior tendência para o motociclismo nos últimos 10 ou 15 anos. Comente aí o que acha, concorda? Você discorda do nosso ranking dessas tendências? Tem alguma? Tem alguma outra tendência que a gente deixou passar? Conta pra gente aí embaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Continue assistindo o Yami Noob e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!